Bom, boa noite. Foi fraco. Boa noite. Agora, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os amados irmãos e amigos, membros desta igreja, congregados, convidados, visitantes. Que Deus seja honrado e glorificado através da sua vida e da minha vida, e que Ele fale de maneira poderosa pela sua palavra, a Bíblia Sagrada, hoje à noite, através da pregação que nós vamos nesse momento trazer aos irmãos. E eu gostaria que todos ficassem em pé para a leitura da palavra de Deus. Hoje à noite o culto não está sendo transmitido por problema técnico na internet, mas a mensagem está sendo gravada e os irmãos poderão passar para aqueles amigos ou irmãos. Eu tenho parentes que assistem todos os domingos e eu vou passar para eles depois do culto. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, nós vamos ler dos versos 9 a 13. A oração sacerdotal, a oração dominical, a oração do Pai Nosso, na realidade, é conhecida como oração do Pai Nosso, que foi ensinada por Jesus aos seus discípulos. Vamos juntos fazer a leitura. Ela já está sendo projetada lá no telão. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe a sua palavra. Fechemos os nossos olhos e agora eu gostaria que você falasse com Deus. Nesse momento, desligue, desconecte-se de qualquer celular, qualquer rede móvel. Concentre-se apenas no que Deus vai falar. Peça para Deus falar na sua vida hoje à noite e revelar aquilo que você precisa aprender, aquilo que precisa fazer, colocar em prática, obedecer através da sua palavra que vai ser pregada, ou aquilo que você precisa deixar de fazer se está fazendo algo que não é da vontade de Deus. Senhor Deus, a tua palavra foi lida e agora vai ser pregada. Nós cremos no poder da tua palavra e por isso queremos ouvir o que o Senhor tem para falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. O tema da nossa reflexão bíblica, da nossa pregação hoje famílias segundo a vontade de Deus confiam em Deus para vencer a tentação. Tem algumas versões, a versão Almeida e atualizada diz assim: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal.
A versão corrigida diz: e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Almeida revisada da imprensa bíblica: e não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. A Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim: e não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Eugene Peterson, em suas paráfrases, interpretou: guarda-nos de nós mesmos e do diabo. Meus irmãos, nós vamos meditar nesta noite, com a ajuda de Deus, e aplicar essa mensagem da oração do Pai Nosso na vida familiar. Nós temos uma família, nós somos uma família, nós fazemos parte de uma família, pai, mãe, marido, mulher, filhos e filhas. A família é formada por marido, mulher e filhos. Nós temos membros da nossa família, que são os pais, que são os irmãos, que são os avós, os tios, as tias, são parentes. Mas no momento que você casa, a sua família é a sua esposa e o seu filho quando você tem, ou seus filhos quando você tem. Essa é a sua família. Os outros são seus parentes. Nós precisamos entender que a nossa família precisa da graça de Deus, precisa do favor de Deus, porque como seres humanos nós seremos tentados de toda forma, de todas as maneiras, e precisamos de Deus para não cair em tentação. E essa oração do Pai Nosso, ela destaca essa parte aqui. A oração do Pai Nosso, primeira parte, fala do nosso relacionamento para com Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas ela também fala do nosso relacionamento para com os outros. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E fala da luta que nós travamos aqui na terra e que precisamos de Deus para pelejar por nós, para nos guardar, para nos proteger. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui Jesus trata de duas coisas diferentes: guardar e livrar. Guardar das tentações e nos livrar do mal. Qual é a diferença? Temos, antes de tudo, que diferenciar entre tentação e provação. São duas coisas diferentes uma das outras. Nós passamos por tentações e passamos por provações. Todo ser humano passa por tentações e provações. Qual é a diferença? Tiago disse: feliz é aquele que suporta com paciência as provações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem dos nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. De uma forma simples, nós podemos afirmar:
a tentação não vem de Deus. Deus não tenta ninguém, Tiago disse. Esta tentação não vem de Deus, porque Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele nunca tenta ninguém. Quem tenta é o diabo. Quem faz o mal é o diabo. Deus não faz o mal, porque a Bíblia diz que Deus é bom. Deus é 100% bom. O diabo é 100% mal. De maneira que nós precisamos entender, irmãos, que as tentações, elas vêm de nossos próprios desejos, a Bíblia diz, que nos seduzem e nos atraem. Esses desejos dão a luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, ele gera morte. Então a tentação começa com desejos carnais, e eles vão nos seduzindo e nos arrastam para o fundo do poço, porque o final, irmãos, a Bíblia diz, ele se desenvolve plenamente, gerando morte. O salário do pecado é a morte. É algo que nós temos que enfrentar aqui, porque nós temos uma natureza carnal pecaminosa, que nós herdamos de Adão e Eva, nossos primeiros pais. Adão era o representante da raça humana, por isso que a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Por isso todos nós somos pecadores, todos nós morreremos. Adão, por ele entrou o pecado no mundo. Como ele desobedeceu, então a morte passou a todos os homens, de maneira que nós nascemos com essa natureza carnal, pecaminosa, que nos leva a pecar, que são as obras da carne, que a Bíblia, em Gálatas 5, 22 e 23, relata muito claramente. Quais são as obras da carne que nos levam a pecar, nos induzem a pecar, e ela vai gerar morte. Morte espiritual, morte emocional. Há muita gente doente emocionalmente porque está vivendo em pecado. Há muita gente doente fisicamente porque está vivendo em pecado. Mas a morte espiritual, que é a pior de todas, a imoralidade sexual. A imoralidade sexual é uma obra da carne, da nossa natureza carnal. Sexo é bênção, Deus criou, mas pela nossa natureza carnal pecaminosa, o sexo se tornou imoral. E a imoralidade, ela é todo tipo de perversão sexual, é tudo aquilo que é contrário à questão moral na área sexual. Então, fornicação, adultério, e assim vai uma lista de pecado nessa área sexual, que é chamado de imoralidade. Impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, inveja, bebedeira e orgias, e outras coisas mais, além dessas. As obras da carne nos levam a cair em tentação. Mas às vezes, irmãos, nós temos a dificuldade de entender, porque as duas palavras em hebraico e no grego são semelhantes. As provações
Para que servem as provações? O próximo. As provações são para fortalecer a nossa fé e o nosso caráter. As provações vêm de Deus, as tentações vêm do diabo. A tentação mata, as provações promovem. As provações são para fortalecer a nossa fé e o nosso caráter. O objetivo ao contrário das provações que vêm de Deus, para fortalecer a nossa fé e o nosso caráter, as tentações, o objetivo das tentações é destruir o homem. O objetivo da tentação é destruir o homem. O objetivo da tentação nunca é abençoar a sua vida, nunca é abençoar a sua família, é destruir a sua vida, é destruir a sua família, é destruir o seu caráter, é destruir a sua vida emocional, a sua vida afetiva, a sua vida espiritual. E por que não dizer também a sua vida profissional? Já Jó passou por provações e também por tentações. É um exemplo de alguém que foi provado e tentado ao mesmo tempo. Às vezes, as provações vêm junto com as tentações. Você está sendo provado por Deus e tentado pelo diabo. Deus está provando você para fortalecer a sua fé, para moldar o seu caráter, para que você possa ser disciplinado e fazer as coisas certas, cumprir os princípios da palavra de Deus, e ter paz, e ser feliz, enquanto o diabo está ao mesmo tempo tentando você, para lhe derrubar, para destruir a sua vida. Jó passou por provações e tentações. Deus permitiu, porque o diabo já foi derrotado lá na cruz, mas ele ainda tenta, porque Deus permite. Ele tenta até aonde Deus permite. O diabo age livre, no sentido de que ele pode rodear a terra. Ele ainda não foi lançado no lago de fogo, que é o inferno. Ele será lançado e atormentado para todo sempre. Nunca mais ele vai sair de lá para tentar ninguém. Mas isso é no mundo real, no mundo futuro. Mas no mundo real ele existe, ele está presente. Então, apesar dele ter sido derrotado lá na cruz, mas Deus permite que ele haja ainda aqui, porque tem um tempo. A Bíblia diz que Satanás está furioso porque pouco tempo lhe resta. Ele sabe que a vinda de Cristo está chegando e que pouco tempo lhe resta. Então a Bíblia diz que ele está furioso para matar, roubar e destruir. O mundo está piorando porque Satanás está furioso e porque o homem está cada dia indo de mal a pior, por falta de temor a Deus, porque não conhece a Deus, e ele vive segundo os desejos da carne, que são tudo aquilo que nós falamos ainda há pouco: imoralidade, impureza, libertinagem, inimizade, rixas, enfim. É assim que o homem sem Deus vive hoje em dia. Às vezes, provações e tentações podem ser simultâneas. Não só Jó, próprio Jesus passou por tentações e provações simultâneas. A Bíblia diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo no deserto. No início do ministério de Jesus, Jesus sofreu provações e tentações ao mesmo tempo. Ele foi provado e aprovado quando foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Deus permitiu que Jesus fosse provado e tentado pelo diabo. O texto diz que
Jesus foi conduzido pelo... Mateus 4, verso 1. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus permitiu que Jesus fosse conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado, e às vezes Deus permite que você seja conduzido. Se você tem o Espírito Santo, Deus permite que você seja conduzido para ser tentado pelo diabo, porque Deus quer lhe promover juntamente com a tentação que o diabo vai fazer na sua vida. Por isso nós podemos afirmar que, apesar da tentação vir do diabo, a tentação não é pecado. O pecado é cair em tentação, porque Jesus foi tentado, mas não pecou. Então nós vamos ser tentados. A questão é como vencer a tentação. Então nós vamos destacar aqui como vencer as tentações. Famílias, primeiro, próximo. Famílias segundo a vontade de Deus vivem no Espírito para vencer a tentação. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele foi tentado 40 dias e 40 noites. Não foi só um dia, foram 40 dias e 40 noites, dia e noite, sem dormir. Ele foi tentado sem parar, 40 dias e 40 noites. Conduzido pelo Espírito para vencer a tentação. E Jesus venceu a tentação, porque ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Mas às vezes você é conduzido pelas obras da carne para ser tentado. Quando você é conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado, você vai vencer a tentação. Quando você é conduzido pelas obras da carne para ser tentado, você vai ser derrotado. A Bíblia diz: andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Gálatas 5, 16 e 17. Meus irmãos, há uma luta entre a carne, a nossa natureza carnal pecaminosa, e o Espírito, de maneira que a Bíblia diz: andai no Espírito para não cumprir a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, para que não façais, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. O apóstolo Paulo disse: nessa luta entre a carne e o Espírito, quando eu quero fazer o bem e o mal já está comigo. Há uma batalha, irmãos, para você pecar todo dia, para você errar todo dia, para você cair em tentação todo dia. Mas se você está andando no Espírito, então Deus estará provando você durante a tentação. A sua fé está sendo testada. Naquele momento você vai ter que dizer não, você vai ter coragem para dizer não ao pecado, não à imoralidade. Você vai ter que ter coragem para dizer não à idolatria, à feitiçaria, à inimizade, às rixas, às discórdias, às dissensões, às facções, às invejas, todas as obras da carne. Você vai dizer não, e o diabo vai estar tentando, e você vai dizer não, porque o Espírito Santo está com você, e você está lutando entre a natureza carnal e o Espírito. O Espírito de Deus vai estar vencendo, porque você está andando no Espírito. Quem anda no Espírito é vencedor. Vou repetir: quem anda no Espírito é vencedor. Quem anda no Espírito não perde uma batalha. Quem anda no Espírito consegue vencer as obras da carne. Meus irmãos, as tentações têm origem às vezes em nossa natureza, muitas vezes em nossa natureza. Por isso, cada membro da família deve buscar viver uma vida cheia e guiada pelo Espírito Santo de Deus. Cada membro da família deve fazer um exercício diante de Deus e procurar descobrir e conscientizar-se em que área o diabo pode se aproveitar e atacar com as suas tentações. Quais são as áreas em que você é mais vulnerável? É nessas áreas que o diabo vai tentar você. Por isso você tem que vigiar e orar, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
Qual é a sua área? É na área da imoralidade? Você tem dificuldade de se controlar nessa área? Você assiste ou abre lá na internet vídeos, imagens, sites pornográficos? O diabo vai tentar você nessa área. A maior indústria hoje, que está ganhando milhões de dinheiro, é a indústria de sites pornográficos, porque está assim de gente, irmãos, e às vezes dentro de igrejas, existem crentes, jovens, adolescentes, e até idoso, quem sabe, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. A imoralidade sexual, a Bíblia diz que é obra da carne. Talvez você seja fraco nessa área, talvez seja na área da idolatria, da feitiçaria, você não consegue se libertar nessa área. Hoje eu estava estávamos conversando no gabinete pastoral, eu e minha esposa e um casal, e a gente conversou sobre essa questão da idolatria, e nós ali oramos. Eu orei para a libertação da família da irmã que estava conversando conosco, porque ela é muito idólatra, cheia de imagens na sua casa, e a gente orou pela libertação espiritual dela. Talvez seja essa a área que você precisa se libertar. Essa semana nós estivemos, os pastores, Alex, Yuri, eu, pastor Rafael e o pastor Benildo Veloso, 5 pastores orando com uma senhora que está recentemente frequentando a nossa igreja, e ela estava enfrentando problema na área de feitiçaria espiritual, ela e a sua mãe. E na hora que a gente estava orando lá com elas, eu vi um altar cheio de imagens, mas muitas imagens, de vários santos, né, que é chamado de santos, de algumas religiões aí, e cheia. Aí eu disse: olha, você quer se libertar, você está buscando libertação aqui na sua casa, então você precisa se desfazer de todas essas imagens aqui. Então você vai fazer o seguinte: você quer se desfazer? Eu quero a minha libertação, então você vai ter que se desfazer. Você vai juntar tudo isso aqui e chama que a gente vem levar, e quebrar ou jogar fora. Aí no lugar dessas imagens você tira tudo e bota uma Bíblia. No outro dia ela tirou a foto e mandou o altar sem as imagens, com a Bíblia aberta. A paz começou a reinar naquela casa. Uma senhora de 89 anos de idade tirou todas as imagens. Talvez a sua área seja na inimizade, rixa, ciúme. Você é uma pessoa difícil. Irmãos, nós vivemos num mundo em que tem pessoas que são... As pessoas são difíceis por natureza. O ser humano é um ser complicado, difícil. As pessoas matam, as pessoas se odeiam, as pessoas se ferem. E aí a gente precisa trabalhar esse lado, o lado das nossas emoções. Nós precisamos aprender a amar, aprender a perdoar. Nós precisamos aprender a servir, e servir é facilitar a vida dos outros. Mas o mundo que nós vivemos é formado, e cada vez mais, de pessoas extremamente egoístas e não altruístas. Nós precisamos, irmãos, vencer esse lado
e praticar atos de misericórdia, mas não só da boca para fora, mas quando o irmão precisar de oração, ore, mas quando ele precisar de pão, dê o pão, quando ele precisar de alimento, dê o alimento, quando ele precisar de apoio espiritual, ore, precisar de pão, alimente. Nós precisamos, irmãos, ver em que área nós somos fracos para poder vencer. Nós poderíamos citar outras áreas aqui. Então, família segundo a vontade de Deus vive no Espírito para vencerem as tentações. Cada família deve fazer um exercício diante de Deus e procurar desenvolver e conscientizar-se em que área o diabo pode se aproveitar e atacar-lhe com as suas tentações. Todos nós temos uma área mais vulnerável e é por onde muitas vezes o diabo ataca com veemência. Próximo. Pode passar. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, o espírito está pronto. Na verdade, o espírito em tentações, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 24, 47. Próximo. Volta lá, o 2, o outro. Aí. Família segundo a vontade de Deus buscam viver uma vida de oração para vencer as tentações. O próprio Jesus afirmou o próximo agora. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Meus irmãos, a oração é uma arma poderosa para o crente vencer a tentação. Devemos orar por nós mesmos, devemos orar pela nossa família, orar uns pelos outros. Jesus disse a Pedro, certa vez Satanás pediu para peneirar cada um de vocês, como peneira o trigo. Satanás pediu permissão de Deus para peneirar os discípulos, como ele peneira, como alguém peneira o trigo. Aí o que Jesus fez? A Bíblia diz, eu roguei por ti, falando a Pedro, para que a tua fé não desfaleça. O que Jesus fez? Ele orou, ele rogou para que a fé dele não desfalecesse. Lucas capítulo 22 e 32. O diabo ele pede às vezes, como ele pediu para tentar Jó, tentar Ló, Jó, eu confundo às vezes Jó com Ló. Ele pediu para cirandar a vida dos discípulos. Mas se você tiver fé, você vai vencer. E você só consegue ter fé se você levar realmente uma vida de oração. Por isso, família segundo a vontade de Deus busca viver uma vida de oração para vencer as tentações. Você tem tido seu momento devocional, você tem feito a sua devocional todos os dias, você tem orado todos os dias, você tem se ajoelhado na presença de Deus e buscado a Deus não só antes de dormir, mas quando acorda e outros momentos do dia, no seu trabalho, no seu dia a dia, você tem orado. Jesus venceu quando foi tentado pelo diabo durante 40 dias e 40 noites, porque ele orou e jejuou durante todos esses dias. A oração é o recurso poderoso para vencer as tentações. Terceiro, família segundo a vontade de Deus guardam a palavra de Deus para resistir à tentação. São duas coisas, oração e a palavra de Deus, a Bíblia. Você quer vencer a tentação, você tem que orar, tem que ser um homem e uma mulher de oração. Você quer vencer a tentação, as tentações, você tem que ler a Bíblia todos os dias, você tem que meditar na palavra de Deus todos os dias, você tem que ouvir Deus falar todos os dias. Deus fala através da sua palavra. Você tem feito isso? Você tem se esforçado para orar, para ler a Bíblia? Porque para orar e ler a Bíblia você tem que se esforçar, é uma batalha, é uma luta.
até você criar prática, até ser algo cultural, normal, do seu dia a dia. Então você tem que se esforçar. Você está fazendo isso? Você acorda e a primeira coisa que você faz é ler a Bíblia e orar? Você tem feito isso? Família segundo a vontade de Deus, guarda a palavra de Deus para resistir à tentação. A Bíblia diz que, chegando-se a ele, próximo lá, chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito. Onde é que está escrito? Na palavra de Deus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito na palavra. Como foi que Jesus se defendeu? Usando a palavra. Família segundo a vontade de Deus, guarda a palavra de Deus para resistir à tentação. Quarto lugar, para você vencer, como família, vencer as tentações. Famílias segundo a vontade de Deus, louva a Deus pelas provações. Nós somos provados e tentados, provados por Deus e tentados pelo diabo. Como vencer as provações? Como ser vitorioso diante das provações? Louvando a Deus. Provação, irmãos, é o termo que pode ser definido como período de dificuldades, desafios e adversidades que uma pessoa ou uma comunidade enfrenta. Tiago exorta, próximo, Tiago 1, capítulo 1, versos 2 e 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, como é que Tiago diz que a gente deve enfrentar as provações? Com tristeza? Não. Como é? Com alegria. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passar por várias provações, não só uma, mas várias provações. Em vez de você ficar reclamando, você tem que agradecer a Deus, porque as provações vêm de Deus, e as provações não destroem, elas lhe promovem. Elas lhe aperfeiçoam o seu caráter. C.S. Lewis escreveu: nós somos como blocos de pedra, nos quais o escultor cria as formas de homens. Os golpes do seu formão, que dói tanto em nós, são os que nos tornam perfeitos. Qual é a provação na sua família que vocês têm passado nesses últimos tempos? Talvez seja no campo da saúde. Você está enfrentando alguém da sua família com enfermidade, precisou fazer uma cirurgia, precisou fazer vários exames, foi para a UTI, saiu da UTI, e aí você vai enfrentando essas provações na área da saúde, mas a sua fé não desfalece, você crê que Deus está no controle de todas as coisas. Talvez a sua área esteja no campo das finanças, você esteja enfrentando uma grande dificuldade financeira, não está conseguindo pagar as suas contas, mas lembre-se, hoje pela manhã eu falei, uma das lições da oração do Pai Nosso que nós estamos utilizando aqui, nos ensina que devemos confiar em Deus, que nos alimenta diariamente, que cuida de nós diariamente.
Dá-nos o pão nosso de cada dia. Não nos deixa faltar. Deus, Ele cuida de nós, Ele dando o suficiente para vivermos dia após dia. É cada dia que Deus supre as nossas necessidades. E Ele vai suprir a de você hoje, e se amanhã você estiver vivo, Ele vai suprir novamente. É assim que Deus cuida de nós. Ele supre cada uma de nossas necessidades. Talvez seja numa outra área que você esteja passando, mas creia, irmãos e irmãs, que Deus, Ele estará com você durante as provações que você está passando. Por isso, não fique ansioso, não reclame, apenas louve, exercite a sua fé, que no final vem a recompensa. E finalmente, famílias segundo a vontade de Deus resistem ao diabo. Quando Jesus disse, mas livra-nos do mal, quando Jesus diz, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, aqui Ele está falando do diabo. Livra-nos do diabo. O diabo existe, tem muita gente que não acredita que o diabo existe, pensa que é um ser lendário. O diabo é um anjo caído, dotado de inteligência e poder, tanto que ele é capaz de matar, roubar e destruir, e levar muita gente mesmo para o inferno, para onde ele vai depois que Jesus Cristo voltar. A Bíblia diz que Deus criou o inferno para o diabo e seus anjos. Deus não criou o inferno para o ser humano, Ele criou a terra. Os céus são os céus do Senhor, a terra deu Ele aos filhos dos homens, mas o pecado fez com que Deus criasse o inferno, para que o diabo fosse lançado para lá. Mas as pessoas que não conseguem resistir a Ele, caem em tentação, e cada vez mais se afundam, e acabam morrendo. E se elas não se arrependerem dos seus pecados, se ela não confessar Jesus como Senhor e Salvador, infelizmente ela também vai viver eternamente nesse lugar terrível de sofrimento eterno, sem a presença de Deus. Meus irmãos, Satanás está nesse mundo para matar, roubar e destruir, conforme João 10:10. Jesus não sabia muito bem que fazendo essa oração, sabia muito bem que fazendo essa oração nos pouparia de muitos dissabores. Por isso que a Bíblia diz, livra-nos do mal. Deus nos livra, mas nós temos que fazer a nossa parte. O que eu tenho que fazer? Livra-nos de Satanás, livra-nos do diabo. O que eu tenho que fazer para me livrar do diabo? Eu tenho que andar no Espírito, para não fazer os desejos da carne, porque se eu fizer os desejos da carne, eu vou entrar em tentação e vou cair. Segundo, eu tenho que me sujeitar a Deus, eu tenho que andar no Espírito. Primeiro eu tenho que me sujeitar a Deus. Você quer vencer o diabo? Sujeite-se a Deus, faça a vontade de Deus, obedeça os seus mandamentos, os seus princípios, sujeite-se a Deus, a Bíblia diz, e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Para resistir o diabo é preciso, como base de tudo, sujeitar-se a Deus. Como é que eu me sujeito a Deus? Me prostrando, me ajoelhando. Como é que eu resisto o diabo? Em pé, face a face, e ele fugirá de nós. A primeira vez que eu fui ficar frente a frente com uma pessoa endemoniada, não tinha experiência, eu fui me ajoelhar.
E a pessoa endemoniada veio para cima de mim para querer me engasgar, e eu me levantei. Naquele momento, eu acredito que foi mais de susto do que de outra coisa, mas deu certo, porque na hora que eu me levantei, ela recuou. Aí eu entendi a partir dali que eu tinha que resistir o diabo, olho no olho, em pé. É a única vez que você deve orar, quando você está repreendendo o demônio, é de olho aberto, é em pé, olho no olho. Ele encara você, você encara ele. Agora, quem nunca viu uma pessoa endemoniada se assusta, porque ela se transfigura. É algo arrepiante, é terrível, porque ele é isso mesmo. Ele se transforma em anjo de luz, mas ele é assim, horrível. E aí, irmãos, a Bíblia diz resistir. O que Deus pode nos dizer nesta hora é que nós precisamos resistir tudo aquilo que nos leva a pecar contra Deus. Devemos resistir à imoralidade, devemos resistir à pornografia, devemos resistir, marido, mulher, ao adultério, devemos resistir às ideologias desse mundo, irmãos, que estão aí sendo aprovadas e se tornando leis, sendo legítimas como leis, contrário à palavra de Deus. Não abra mão dos valores, não negocie com o diabo. Aquela mesma senhora que tirou todas as imagens do altar e colocou uma Bíblia essa semana lá no lugar onde tinha as imagens, ela vivia atormentada por demônios por muitos anos. Ela fez várias cirurgias, várias doenças, e ela ultimamente não estava conseguindo dormir, nem com remédio, nem com calmante, nenhum remédio conseguia fazer ela dormir, porque ela está enfrentando uma grande batalha espiritual essa semana. Então nós fomos chamados para ir lá orar com ela e com a sua filha, porque a sua filha também, há muitos anos ela tinha feito um pacto para ganhar muito dinheiro, e ela conseguiu realmente, ganhou muito dinheiro, mas não tinha paz, e ela pediu que os pastores fossem lá. Nós fomos. Aí ela consultou um dos seus irmãos que mora lá, e ele disse assim: eu não quero que venha nenhum pastor aqui em casa, na nossa casa, porque vocês já foram em vários lugares, e ninguém resolveu o problema de vocês, então eles também não vão resolver. Eu não acredito nesse livro aqui, que estava lá assim, a Bíblia, que é a palavra de Deus. Mas, como eles não vão fazer nada mesmo, vai continuar do mesmo jeito, pode mandar eles virem aqui. Agora, se mudar, se eles conseguirem resolver, eu vou visitar aquela igreja. Quando nós chegamos lá, ele estava trancado lá no quarto, ele não participou, ele não queria, ele não acreditava que Jesus podia libertar a mãe e a irmã. Então começou a batalha espiritual lá. Naquela hora eu fiquei do lado da mãe e os outros pastores com a filha. E resumindo, depois de um tempo de batalha espiritual, os demônios se manifestaram. Tinha 14, e eles foram se identificando, não porque eles queriam, porque eles não querem se identificar, um por um. Foi saindo de um por um. O último resistiu muito mesmo.
E aí, finalmente, ele foi ordenado em nome de Jesus a sair. E logo depois nós oramos. Oramos pela libertação dela. Ela fez a oração de confissão, quebrando todos os pactos que ela tinha feito no passado, a filha, né? Porque os demônios não se manifestaram na mãe dela. Ela estava, durante aqueles dias, sem dormir, dia e noite, endemoniada. Já pensou uma senhora de 89 anos, dia e noite, endemoniada? Remédio não acalmava ela, mas naquele dia ela ficou calma. Naquele dia nós oramos, os demônios não se manifestaram nela. Sabe por quê? Porque Jesus estava ali. Sabe por quê? Porque nós fomos em nome de Jesus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós, a Bíblia diz. E quando foi, no dia seguinte ela mandou umas fotos do altar, sem as imagens, com a Bíblia. E ela disse: a minha mãe dormiu como nunca tinha dormido. Eu estou me sentindo muito bem. A minha mãe está bem. Resistir ao diabo. Família segundo a vontade de Deus, resiste ao diabo, ele vai fugir. Enquanto, irmã, você der brecha, você vai viver, se você está vivendo no pecado, você está dando lugar ao diabo, e você vai ser fraco, a sua fé vai ser fraca, você não vai ter força para resistir ao diabo. Você precisa resistir. Se for preciso, confesse, peça perdão, clame a Deus, arrependa-se, e você vai ver que ele vai fugir de vós. Mas você está dando lugar, está dando brecha. Qual é a área que você está dando brecha na sua vida para que o diabo resista? Tem alguma área na sua vida que o diabo está resistindo? Ele só vai fugir se você andar no Espírito, se você buscar a Deus. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Para resistir o diabo é preciso, como base de tudo, sujeitar-se a Deus. O que Deus pode dizer à família sobre resistir o diabo? Homens ou mulheres, seja quem for, mantenha a pornografia, mantenha a imoralidade fora dos seus olhos, afastadas de você. Jovens, diga não à pornografia e à imoralidade, ao sexo antes do casamento. Famílias, não se deixe levar pela ideologia desse mundo sem Deus. Não abra mão, em hipótese nenhuma, dos valores cristãos. E finalmente, não negocie com o diabo. Não faça pacto com o diabo, porque as consequências são terríveis, como estava acontecendo nessa família, até o dia que elas se sujeitaram a Deus, resistiu ao diabo, e ele está fugindo da sua casa, da sua vida. Vamos próximo. Vamos imaginar quantas famílias estariam preservadas hoje se os princípios somente dessa parte da oração fossem seguidos. Somente essa parte da oração. Uma família que ora, uma família que realmente busca esse recurso para vencer a tentação. Imagine quantos casamentos estariam preservados se os esposos e esposas não cedessem às tentações sexuais. Quantas coisas ruins acontecem à família devido às concessões dadas ao diabo em nossa vida pessoal, trazendo impactos terríveis à nossa família. No mundo
Ideal, as pessoas se amam, ninguém odeia, ninguém machuca, ninguém fere, ninguém julga, ninguém ofende. No mundo real, as pessoas são tentadas a matar, a odiar, a se vingar, não servem, não cuidam, são egoístas. No mundo real, precisamos aprender e colocar em prática a vida de oração, a vida devocional, da leitura e meditação da palavra de Deus. No mundo real, precisamos orar e vigiar para não entrar em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. No mundo real, você precisa resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Enquanto você tiver medo, enquanto você não tiver vivendo uma vida que agrada a Deus, você vai ser tentado e vai cair em tentação. Mas no momento que você resistir, você vai ter fé, Deus vai lhe dar fé, Deus vai lhe dar coragem para você resistir, e você vai ser mais do que vencedor. Você vai ser uma bênção. Deus quer que você seja uma bênção, jovem, adolescente. Saia dessa vida em nome de Jesus. Deus quer fazer uma obra maravilhosa na sua vida, de restauração, de santidade, de avivamento espiritual. Você precisa viver no Espírito, cheio do Espírito Santo, e assim você vai poder resistir os desejos da carne, da natureza carnal pecaminosa. Não tem outra maneira, só é essa, não tem outra. Religião não faz. Viver uma vida reta no sentido de conduta é bom, mas não fortalece a sua fé. Você não consegue resistir o diabo sendo uma boa pessoa. Você só resiste o diabo se você fizer a vontade de Deus, se você cumprir os princípios da palavra de Deus, se você viver uma vida de santidade, se você realmente agradar a Deus, você vai poder então experimentar uma vida vitoriosa, de paz e felicidade, de paz e prosperidade. Você quer continuar nessa vida que você está vivendo? Claro que não. Então, desafio hoje, Deus está fazendo uma obra de avivamento nessa igreja, porque a igreja está orando, e as pessoas virão aqui, irmãos, como essa senhora veio, e a gente foi na casa dela, orou com a mãe dela e descobriu que a mãe dela também precisava de libertação, e descobriu que o seu irmão também precisa de libertação, e descobriu que outras pessoas precisam de libertação. Pessoas virão, porque a igreja está orando, e essas pessoas precisam de libertação. Elas vêm, quando a igreja está experimentando o avivamento, Deus vai trazendo pessoas que estão escravizadas pelo pecado, por toda sorte de feitiçaria, e Deus vai libertar. Nós vamos começar a ver coisas que a gente não via, o sobrenatural. Eu não tenho nenhuma dúvida, irmãos. Sabe por quê? Porque eu estou buscando, você está buscando essa vida de santidade, e eu creio que a Igreja Batista da Pedreira está começando a experimentar esse avivamento, a começar na minha família, na sua família, nos pais, nos filhos. Faça a sua parte, você vai ver como a sua família vai ser uma bênção, e a Igreja Batista da Pedreira continuará sendo luz no meio das trevas, aqui no bairro da Pedreira. Eu creio. Por isso, irmãos, se prepare, ore, e o Senhor fará uma obra maravilhosa na sua vida, na nossa vida e através dessa igreja. Quantos creem isso? Diga amém. Levante a sua mão. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, e orar nesse momento. Nós vamos Senhor Deus e Pai, louvado seja o nome do Senhor.
Como é bom a gente estar debaixo da Tua glória, da Tua presença, porque nós estamos aqui, Senhor, falando em Teu nome, nós estamos pregando a Tua palavra, e nós cremos que o Senhor fala conosco através da Sua palavra, e por isso, ó Deus, que nesse momento em que o Senhor está aqui presente, que o Teu Espírito Santo possa convencer cada um de nós a continuar buscando um avivamento, uma vida de santidade, que as nossas famílias cada vez mais estejam unidas, buscando o Senhor, cada vez mais crescer espiritualmente, em nome de Jesus, que nós possamos aprender a resistir os dias maus que estamos vivendo, que nós possamos, ó Deus, nos fortalecer no Senhor e na força do Seu poder, como diz a Tua palavra. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Por isso devemos nos fortalecer no Senhor e na força do Seu poder, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos fortaleça nesses dias maus que nós estamos vivendo, e que nesta igreja o nome do Senhor continue a ser proclamado, que nesta igreja o Senhor esteja realizando uma obra de salvação, uma obra de libertação, uma obra de cura. Nós cremos que o Senhor pode todas as coisas, por isso nós oramos e agradecemos por aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida, por aquilo que o Senhor vai fazer na vida dos membros desta igreja, e na vida daquelas pessoas que vão entrar aqui e serão transformadas pelo Teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor, que começou a boa obra, é fiel para completá-la em cada um de nós. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Podem sentar, irmãos. Nesse momento nós teremos a segunda parte, que será a celebração da ceia do Senhor, e eu quero convidar os diáconos